Vamos dar início a mais uma aula do curso de Cardiopatia Isquêmica. Nesta aula, especificamente, vamos falar sobre as estratégias, tanto clínicas quanto laboratoriais, vamos realizar quando o indivíduo procura um check-up cardiovascular. Quando o paciente chega, qual vai ser a nossa atitude em relação aos diferentes exames e a sequência que devemos seguir para efeitos de chegar a um diagnóstico e tratamento o mais eficaz e eficiente possível. Bem, então, partimos do pressuposto que o paciente ele é assintomático, ou seja, um paciente assintomático poderá ser um paciente que não tem doença isquêmica, ou então ele tem uma isquemia silenciosa. Bem, então sigam este fluxograma, este quadro mental, que ele vai ser importante na abordagem dos seus pacientes. Então, veja, nós temos aqui uma avaliação do risco cardiovascular em pacientes assintomáticos. Evidentemente que a primeira questão que devemos fazer é uma boa anamnese, procurar bem nos antecedentes pessoais, outros pacientes em primeiro grau que tenham sido afetados, principalmente numa faixa etária relativamente jovem, e, obviamente, que outras comorbidades que podem fazer parte dos fatores de risco. Bom, supondo que nós já fizemos as nossas tabelas, sabemos qual é o grau de risco, se o paciente for jovem e baixo risco, então nós vamos solicitar um eletrocardiograma e alguns exames laboratoriais, tais como lipidograma, glicemia de jejum, e sabendo que a doença isquêmica do miocárdio, a doença arterial coronariana, é inflamatória, então se recomenda hoje, uma avaliação pelo PCR, que é um marcador, de inflamatório. Bom, se por um acaso os exames forem normais, nós vamos controlar os fatores de risco, e se por um acaso o indivíduo tem uma vida saudável, se alimenta adequadamente, faz exercício, nós temos que, inclusive, elogiar a sua postura perante a vida. Então, nós temos que fazer isso, e, claro que, dependendo da idade do paciente, dependendo de um fator ou não de risco, enfim, nós podemos dar um retorno de 1 ano, pode ser, se é muito jovem, um indivíduo de 20 anos, que não tem absolutamente nada, e deu tudo normal, nós vamos dar a este indivíduo mais retornos com menos frequência. Tá? Bem, agora, se por um acaso um ou todos os exames forem anormais, então nós vamos solicitar um teste ergométrico. Pois bem, este teste ergométrico poderá vir por causa de que houve uma alteração, ou porque na avaliação do risco cardiovascular verificamos que o indivíduo tinha um risco moderado ou alto risco. Então, este indivíduo ou já tem um risco relativamente elevado, ou então teve algum exame anormal, ele vai para um teste ergométrico.
E o teste ergométrico, ele poderá ser normal. Se normal, ele vai para o controle de fatores de risco. Tá certo? Vai para o controle de risco. Agora, o teste ergométrico, como todo exame que nós já falamos, pode ter falsos positivos e falsos negativos, mas se o indivíduo tem um risco moderado, por exemplo, e ele tem um exame relativamente anormal, ou então ele é duvidoso, então nós solicitamos para este paciente ou uma cintilografia miocárdica ou um ecocardiograma de estresse. Ambos os exames têm um grau de sensibilidade e especificidade praticamente parecidos. A cintilografia tem uma sensibilidade um pouquinho maior e o eco de estresse uma especificidade melhor. Mas ambos se equivalem. O que estiver mais disponível, lembrando que o ecocardiograma de estresse precisa ser realizado num laboratório reconhecidamente que faça este tipo de exames e que o seu médico ecocardiografista tenha competência para fazer este exame de maneira adequada, porque já se saiba que esse serviço é bom. Do contrário, a cintilografia miocárdica depende um pouco menos da participação do médico, né? Mas a própria tecnologia, o seu próprio software, ele traz bastantes informações, diferentemente do ecocardiograma, que é um exame interpretativo e depende muito da experiência do observador. Pois bem, se na cintilografia miocárdica ou ecocardiograma de estresse não houver nenhuma anormalidade, este indivíduo vai para identificação e tratamento de comorbidades, se existirem, e também para controlar fatores de risco. Certo? Esse seria o caminho que teria um indivíduo com cintilografia miocárdica ou ecocardiograma de estresse. Claro que em algumas situações nós podemos ter métodos alternativos, como por exemplo a angiotomografia, para você avaliar o risco, o score de risco, através de uma contagem da quantidade de cálcio nas coronárias, eventualmente uma ressonância magnética cardíaca para avaliar a contratividade segmentar, mas são métodos excelentes, mas são métodos, diríamos, alternativos. Agora, se a cintilografia miocárdica ou ecocardiograma de estresse for anormal, o destino desse paciente é a realização de uma cinecoronariografia. Se a cinecoronariografia for normal, né, este indivíduo não fará mais nada a não ser identificação e tratamento de comorbidades e de controle de risco. Agora, se for anormal, este paciente vai para a angioplastia transluminal percutânea com colocação de stent ou então uma cirurgia de revascularização miocárdica. Isto será decidido pelo médico assistente, poderá ser também pelo próprio hemodinamicista e eventualmente pelo cirurgião. Dependendo da localização da obstrução, é mais viável, com a experiência que se tem atualmente, de uma angioplastia transluminal percutânea, a TC. Agora, se não houver ainda na curva de aprendizado do hemodinamicista, ou então estiver numa localização difícil de realização na angioplastia, este indivíduo terá que ir para uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Evidentemente que esses indivíduos eles terão que, paralelamente, fazer a identificação e tratamento de comorbidades
E após a cirurgia ou após a colocação do stent, também controlar os fatores de risco. Os exames, esse caminho que estamos apontando aqui, esse raciocínio, esse fluxograma de ideias, ele está baseado, ele se baseia na questão de que nós precisamos fazer de tudo para ele não ir no cateterismo. Porque esses exames invasivos, como angioplastia, transluminal percutânea, e mais ainda a cirurgia, são tratamentos cruentos que não são isentos de comorbidades, de alguma ou de uma morbidade ou mortalidade. Então, nós devemos fazer de tudo para que isso não aconteça. Senão, não haveria absolutamente necessidade de fazer tudo isso. Bastava o indivíduo chegar querendo avaliar o seu risco cardiovascular e ir direto para uma avaliação cinecoronariográfica. Não se trata disso. São exames, primeiro, de alto custo e, segundo, que sujeitos a algum efeito indesejável, como a rotura miocárdica, a rotura da coronária, ou então a arritmia, alergia ao contraste, né? Quando levaram um choque anafilático, enfim, não são exames totalmente isentos de qualquer problema. Então, toda a nossa estratégia está em evitar a cinecoronariografia. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que existem indivíduos que, pela natureza do seu trabalho, precisam de uma investigação, às vezes, mais aprofundada. Por exemplo, indivíduos que trabalham com responsabilidade social muito grande, por exemplo, motorista de ônibus, motorista de caminhão, o presidente da República, enfim, são indivíduos que muitas vezes temos que fazer tudo, né? São indivíduos que têm que passar por todas estas fases, ir inclusive até a angiotomografia e ressonância magnética, e qualquer duvidazinha vão para a cinecoronariografia, dada a natureza do trabalho, né, que repercute, né, sobre uma grande população. Bom, então espero que fixem este tipo de raciocínio, porque ele vai ser importante para vocês quando atenderem os pacientes nos ambientes de ambulatório. Bem, vamos mostrar agora as alterações que nós poderíamos encontrar, tanto na isquemia silenciosa como na angina estável. Então vejam o seguinte, aqui nós temos um traçado onde tem a onda P, que é a resultante da despolarização dos átomos. Temos depois o complexo QRS, que é a despolarização dos ventrículos, e a onda P, que é a repolarização do ventrículo. Pois bem, e um segmento chama-se ECT, que vai do final da onda S, né, até o início da onda T. Então vejam que existe uma linha de base contínua. Bom, nós podemos encontrar em pacientes, logo no eletrocardiograma habitual, convencional, que nós fazemos no check-up, ou até mesmo no teste ergométrico. Mas é mais frequente, digamos, na própria isquemia silenciosa, num eletrocardiograma de repouso. Nós podemos ter uma onda T invertida, uma onda T que se opõe ao QRS. Porque normalmente, se o QRS é positivo, a onda T tem que ser positiva. Se o
complexo QRS ele é negativo dependendo da derivação, a onda T tem que ser negativa também. Ou seja, quando ela se opõe à direção do QRS, é uma onda T anormal. Só que a onda T ela se altera em diversas situações, como, por exemplo, alterações hormonais, efeito de drogas, na hipertrofia ventricular esquerda, enfim. Há uma série de condições que alteram a repolarização ventricular. Mas, quando ela é assim, simétrica e pontiaguda, então aqui nós temos uma onda T negativa, pontiaguda e simétrica, isso se trata de uma isquemia pelo eletrocardiograma. E não é principalmente visto no teste ergométrico, quando há uma isquemia, nós temos uma depressão do segmento EST. Então vejam que ele não deve, né, esse ponto aqui, onde termina a onda S, até o início do segmento ST, chama-se ponto J. Então esse ponto J não pode ficar infradesnivelado mais do que 1 milímetro. 1 milímetro é um pequeno quadradinho, porque isso aqui tem 5 milímetros, cada quadrado grande. Então 1 milímetro, ou 0,1 milivolt, né? Porque aqui, isso aqui é 1 volt. Né? Então, se apresentar mais de 1 milímetro, isso já se trata de uma resposta isquêmica ao exercício. Então, nós temos aqui, vejam, aqui nós temos um eletrocardiograma de repouso normal, de V1 a V6. O segmento, a onda T em V1 pode ser normal, mas já a partir de V2, V3, V4, V5, V6 tem que ser normal. E não pode haver nem supra nem infradesnivelamento do segmento ST. Pois bem, este indivíduo foi submetido a um teste ergométrico, teste de esforço. E o que acontece? Vejam que houve uma depressão do ponto J, tá certo? Mas que ainda seria, se fosse só isso, seria um pouquinho duvidoso. Porque é um infradesnivelamento do ponto J, mas o segmento ST ele vai ficar ascendente. Então, se você projetasse para o outro lado a mesma depressão, vocês iam verificar que pareceria uma âncora. Então, esse infradesnivelamento em âncora não pode ser catalogado como isquêmico. No entanto, quando vemos nesta outra derivação, vemos que aqui não, aqui está claro que houve uma depressão do ponto J e houve o segmento ST está infradesnivelado de maneira ele contínuo, né? Está horizontal, não ascendente como aqui, horizontal. Ou então o que pode acontecer é o que está acontecendo aqui nesse teste. Vejam que houve depressão, mas o segmento ST é descendente. Então, nós podemos dizer que estes dois formatos são compatíveis com uma resposta isquêmica ao esforço. Uma depressão no segmento CT, né, no sentido horizontal ou então vertical. Este tipo aqui em V4, que mostrei para vocês, nós ficaríamos na dúvida. Com esses outros dois, não. Bem, então, era isto que nós tínhamos a falar enquanto a estratégia de fluxograma de ideias em relação aos exames laboratoriais, a resposta dos exames, ao grau de risco do paciente e o que esperar do eletrocardiograma de repouso e em exercício.